Bom dia a todos, eu me chamo João Luiz Martinez Chimbegueto, sou mestrando em Direito no Centro Universitário Internacional de Curitiba, Uninter. Sou bolsista 100% no programa de excelência do PPGD Uninter, sob orientação do professor Dr. André Peixoto de Souza. Meu contato é jlbegueto@hotmail.com. A minha contribuição para esse primeiro seminário Ítalo Brasileiro de Direitos Fundamentais da Universidade de Padova tem a ver com o painel 4, Segurança Pública e Criminologia. E o meu artigo é um artigo crítico a respeito das verdadeiras funções da pena. Iniciando aqui pela origem da prisão, a gente sabe que a pena de prisão ela surgiu apenas aí, na verdade a prisão ela surgiu apenas processualmente, como uma forma de assegurar a presença do réu no processo. Porque conforme o Bettiol, no passado, as penas verdadeiras eram de morte, de mutilação, de exílio, de confisco, enquanto que o encarceramento tinha um escopo meramente processual. E a prisão propriamente dita, ela só surge aí como pena no direito canônico, com o recolhimento em cela inicialmente dos religiosos, dos eclesiásticos, que eram submetidos aos tribunais da igreja, tendo um caráter aí de expiação e uma forma de estimular o arrependimento pela reflexão da solidão aí na cela. As funções da pena, num caráter aí criminológico, quando a gente estuda, a gente entende que existem três grandes grupos de teorias, as teorias absolutas ou retribucionistas, as teorias relativas preventivas e, por último, as teorias mistas, unificadoras ou ecléticas. As teorias absolutas ou retribucionistas entendem a pena como um imperativo de justiça. Então ele nega qualquer tipo de utilidade, qualquer fim utilitarista da pena, servindo tão somente para punir, para castigar, tendo então um caráter retribucionista, onde se retribui o mal causado pelo mal da pena. Já as teorias relativas, ao contrário das anteriores, as absolutas, elas entendem a pena com um viés utilitarista, porque entendem que a pena tem uma função de prevenção geral, onde a pena de prisão ela intimidaria a sociedade a não praticar o crime, pelo medo que a prisão poderia causar na sociedade, e a prevenção especial, onde a pena serviria para que o criminoso não praticasse outros crimes, ele evitasse aí e prevenisse a reincidência. Por fim, as teorias mistas, unificadoras ou ecléticas, que conjugariam as duas primeiras anteriores e dizem que a pena teria esse duplo caráter. Ele teria tanto um caráter punitivo como uma retribuição, e ele serviria também de reeducação. Então, ele adequaria ali a questão da prevenção especial, prevenindo a sociedade da prática do crime, e a prevenção especial para intimidar aí o próprio criminoso e evitar a reincidência. As críticas que fazem essas funções da pena aí, estudadas aí em criminologia, é que não existe nenhuma comprovação dessa eficácia, desse medo causado na sociedade. Então a gente poderia falar que essas funções da pena são falácias ou ficções, porque não existe aí esse medo causado na sociedade pela pena de prisão. Então, da mesma forma, o criminoso ele não se sente intimidado a não reincidir. As palavras aí de Juarez Cirino dos Santos, a pena criminal jamais cumpriu as funções atribuídas de prevenção geral e de prevenção especial, sendo um mero instrumento de flagelo inútil de indivíduos sem poder. Até o escritor Marc Ancel, que é o escritor francês, ele entende que a prevenção geral é uma crença, porque ao contrário, ele verifica que há um surgimento de uma empatia entre o condenado e os transgressores em potencial. O que a gente já analisou lá em Vigiar e Punir, em Michel Foucault, quanto aos suplícios públicos, onde eram executadas as penas, e as penas recaíam sobre o corpo do condenado, existia essa empatia do público com o condenado.
A experiência até agora mostra que a imposição de pena de prisão ela favorece a reincidência, sendo praticamente impossível alcançar a ressocialização do criminoso submetido à pena privativa de liberdade, uma vez que ela invariavelmente ela funciona como uma retroalimentadora do sistema. Nas palavras do Augusto Thompson, a reincidência presume que atinja no Brasil pouco mais de 70%. Presume-se porque as estatísticas acabam não sendo, segundo o autor, confiáveis, mas, em termos mais precisos, nos Estados Unidos tem-se que a reincidência atinge 70%, e mesmo na Suécia, com um país mais rico, um país onde o sistema penitenciário é considerado o mais rico e sofisticado do mundo, a reincidência atinge um pouco mais de 70%. Então, quais seriam essas verdadeiras funções da pena? As funções da pena, eu entendo, assim pelo estudo organizado, que ela tem um caráter apenas retribucionista. Ela só quer retribuir o mal pelo mal da pena. E o conceito que mais eu entendo que seja mais adequado aí como a verdadeira função da pena é o proposto pelo David Bonin, que a pena como uma imposição intencional e autorizada de sofrimento e dor a um indivíduo, em razão de um ato suposto ou real que tenha ofendido uma regra constante em um sistema legal, o que corresponde aí à teoria absoluta, às teorias absolutas retribucionistas. Conforme Alessandro Barata, todas as pesquisas realizadas aí nos últimos 200 anos demonstram um completo fracasso da função declarada da prisão no tocante à correção do condenado, ou seja, a sua ressocialização e a não reincidência. Pois em relação à reincidência verifica-se que quanto maior a quantidade de pena, maior a reincidência criminal. Então a gente chega à conclusão de que o problema da prisão é a própria prisão, porque ela tem muitos problemas, né? A superpopulação, a ociosidade, a promiscuidade. E chegando ao fim da apresentação, as considerações finais, o que a gente entende das penitenciárias, da prisão, da pena privativa de liberdade, é que ela representa um sistema punitivo, repressivo, uma realidade violenta, aviltante e discriminadora que estigmatiza e marginaliza, sendo fruto de um sistema desigual e opressivo que apenas destaca e realça os desvalores das condutas humanas que efetivamente não cumpre o seu mistério aí de prevenção geral e de prevenção especial, visto que eles não impedem nem mesmo diminuem a reincidência. Mesmo com o exemplo lá da Suécia, que foi citado, a taxa de reincidência é muito alta. Por quê? Porque tanto na Suécia como em qualquer lugar do mundo, a prisão ela estigmatiza o preso, o que demonstra total falência da ressocialização e da não reincidência. A pergunta final que fica seria: por que existe ainda, em pleno século XXI, a pena de prisão, se ela não atende nenhuma das finalidades a que foi proposta? Porque, na verdade, a conclusão que se chega é que a prisão ela tem apenas o condão de segregar e retirar da sociedade os vulneráveis, os pobres, os menos favorecidos, que não têm a devida atenção do Estado para aquela questão social da miséria e do desemprego e acabam aí cometendo delitos como forma de se manter vivo. Essa é a minha contribuição para o seminário. Muito obrigado.